Em uma entrevista à Fox News, o presidente Donald Trump retomou sua prática habitual de usar uma retórica provocativa ao falar sobre o Canadá. Suas declarações, feitas durante sua participação no programa The Ingraham Angle, dão continuidade a uma série de comentários que ele vem fazendo nos últimos meses, misturando disputas comerciais, ambições expansionistas e críticas pessoais à liderança canadense. Neste relatório vamos examinar suas declarações mais recentes, o contexto dentro de sua agenda de política externa e as consequências políticas resultantes. Durante a entrevista, Trump fez várias declarações impactantes sobre o Canadá. Ele classificou o país como um dos mais difíceis de lidar, sugerindo que suas políticas e comportamentos têm sido consistentemente problemáticos para os Estados Unidos. Além disso, repetiu sua alegação de que o Canadá deveria, na prática, ser o 51º estado dos Estados Unidos, um comentário que reflete sua retórica expansionista recorrente. Trump também atacou o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, referindo-se a ele de forma depreciativa como governador Trudeau. Ele acusou a administração de Trudeau de desonestidade, alegando que as pessoas de Trudeau eram desagradáveis e não estavam dizendo a verdade. Essa linguagem não apenas busca minar a liderança canadense, mas também reforça a narrativa de que a liderança dos Estados Unidos é mais direta e firme. Os comentários de Trump sobre o Canadá fazem parte de um padrão maior de retórica expansionista que tem caracterizado sua política externa em seu segundo mandato. Além das tarifas, Trump tem sugerido repetidamente a ideia de anexar o Canadá. Em declarações anteriores, mesmo antes de sua posse, ele já havia brincado e por vezes, falado seriamente, sobre o uso da força econômica para integrar o Canadá aos Estados Unidos. Sua referência ao país como o 51º estado exemplifica essa abordagem, sugerindo que uma união mais estreita resolveria desequilíbrios econômicos e garantiria os interesses dos Estados Unidos ao longo da fronteira norte. Embora essa retórica remonte a ecos históricos do expansionismo americano, atualmente é usada mais como uma provocação política do que como uma iniciativa concreta de política externa. As últimas falas de Trump agravaram ainda mais as relações entre os Estados Unidos e o Canadá. Figuras políticas canadenses, desde líderes de partidos até governadores provinciais, criticaram a ideia de que o Canadá poderia ser reduzido a um estado subordinado dos Estados Unidos. Essa reação negativa foi amplificada pelas tensões econômicas já existentes devido às tarifas impostas por Trump. O espetáculo político em torno dessas declarações reflete a estratégia mais ampla do presidente: usar uma linguagem hiperbólica para redefinir as relações internacionais em termos de dominação e excepcionalismo dos Estados Unidos. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, recentemente realizou sua primeira visita oficial ao exterior, viajando à França para fortalecer alianças em meio às crescentes tensões com os Estados Unidos. A visita reforça a intenção do Canadá de consolidar laços com parceiros confiáveis na Europa. Em Paris, Carney se encontrou com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu. Durante o encontro, ele destacou a posição única do Canadá como o país mais europeu entre os não-europeus, expressando o desejo de estreitar ainda mais laços com a Europa. O pano de fundo dessa visita inclui as tensões exacerbadas pelas tarifas impostas por Trump aos produtos canadenses e suas declarações polêmicas sobre a anexação do Canadá. Carney afirmou com firmeza que tais ameaças são desrespeitosas e devem cessar antes que qualquer discussão abrangente sobre comércio e segurança possa avançar. Tanto Carney quanto Macron enfatizaram a importância de práticas comerciais justas. Macron observou que tarifas frequentemente levam à inflação e prejudicam a integração econômica, defendendo o comércio baseado no respeito às regras internacionais como caminho para a prosperidade compartilhada. Os líderes também reafirmaram seu compromisso com o apoio à Ucrânia em meio aos conflitos em andamento. Macron descreveu França e Canadá como potências da paz, comprometidas em exigir compromissos claros da Rússia para alcançar uma paz duradoura e garantir a segurança europeia. A escolha de Carney de visitar França e Reino Unido, em vez dos Estados Unidos, sinaliza uma mudança estratégica em direção ao fortalecimento de alianças com nações europeias. Essa abordagem reflete um sentimento mais amplo de busca por parcerias confiáveis diante das incertezas nas alianças tradicionais. Durante sua visita ao Reino Unido, Carney abordou as crescentes tensões com os Estados Unidos e defendeu um diálogo mais respeitoso antes que quaisquer negociações comerciais sérias possam ser retomadas. Ele minimizou a possibilidade de um grande confronto, ressaltando as garantias de segurança proporcionadas pela OTAN e seu princípio de defesa mútua.
Todos nós estamos na OTAN e todos nós respeitamos o artigo 5. Ele também destacou a necessidade de reduzir a retórica provocativa vinda de Washington. Nós já repudiamos esses comentários, eles são desrespeitosos, não ajudam e precisam parar. Eles terão que parar antes que possamos nos sentar e conversar sobre nossa parceria mais ampla com os Estados Unidos, afirmou Carney. Na visão do primeiro-ministro, embora os Estados Unidos continuem sendo um parceiro-chave, suas prioridades em mudança sob o governo Trump significam que o Canadá não pode ser tratado como um aliado subordinado. Carney observou que o Canadá enfrenta limitações inerentes ao tentar igualar tarifas retaliatórias dólar por dólar, devido à grande diferença de escala econômica entre os dois países. Após sua visita ao Reino Unido e o encontro com o primeiro-ministro britânico, Carney compartilhou em suas redes sociais: em um momento de grande consequência para nosso país, no qual nossa soberania foi questionada, alianças e amizades como estas são essenciais. Desenvolvimentos recentes levaram a uma queda significativa no turismo canadense para os Estados Unidos, resultando em impactos econômicos notáveis para o setor de turismo norte-americano. Em fevereiro de 2025, o número de canadenses retornando dos Estados Unidos por via terrestre caiu 23% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a Flight Centre, uma das principais agências de viagens do Canadá, registrou uma redução de 40% nas reservas para destinos nos Estados Unidos. Uma pesquisa da Ledger Marketing revelou que quase metade dos canadenses estão menos inclinados a visitar os Estados Unidos, optando por destinos domésticos. A Associação de Turismo dos Estados Unidos estima que uma redução de 10% no número de turistas canadenses pode resultar em uma perda de 2,1 bilhões de dólares em gastos e na eliminação de cerca de 14 mil empregos americanos. Se a queda ultrapassar 20%, as perdas podem superar 4 bilhões de dólares, impactando significativamente regiões dependentes do turismo canadense. Além do declínio no turismo, a incerteza causada pelas flutuações nas políticas tarifárias também levou a uma queda significativa nos investimentos empresariais. Economistas como Michael Saunders e Daniel Arember estimam uma redução de 4% nos investimentos devido a essa instabilidade, com potencial para uma queda de até 14% se essas condições persistirem. Esse cenário prejudica o planejamento de longo prazo das empresas, afetando decisões relacionadas ao consumo e ao investimento corporativo, além de aumentar o risco de recessão. A escalada das tarifas entre Canadá e Estados Unidos teve um impacto significativo na relação comercial robusta entre os dois países. Em 2024, o comércio bilateral totalizou aproximadamente 773 bilhões de dólares, abrangendo uma ampla gama de bens e serviços. Em resposta às medidas americanas, o Canadá impôs cerca de 20,7 bilhões de dólares em tarifas sobre importações dos Estados Unidos. Além dos atritos econômicos, questões de defesa e segurança também contribuíram para o agravamento das tensões. Em 2025, o Canadá fez um investimento estratégico em segurança nacional ao adquirir um sistema de radar over-the horizon da Austrália, no valor de 6,5 bilhões de dólares. A decisão foi motivada por preocupações com a soberania no Ártico, especialmente diante das políticas e atividades militares dos Estados Unidos na região. O Ártico tornou-se um campo de disputa geopolítica, com ambos os países defendendo interesses divergentes. Enquanto os Estados Unidos argumentam que a passagem do Noroeste deve ser tratada como uma rota de comércio internacional aberta, o Canadá insiste em manter um controle rigoroso sobre a área. Essas posições conflitantes têm gerado desacordos diplomáticos e podem potencialmente escalar caso não sejam gerenciadas com cautela. A recente escalada das tensões entre Canadá e Estados Unidos sob a liderança de Trump tem o potencial de deixar marcas profundas na relação entre as duas nações, ultrapassando as fronteiras da política. Embora desentendimentos comerciais e políticos já tenham ocorrido no passado, a hostilidade atual, alimentada pelas políticas agressivas e pela retórica provocativa de Trump, está desencadeando uma mudança que pode redefinir a relação bilateral por muitos anos. Uma das consequências mais imediatas e visíveis tem sido o afastamento econômico do Canadá em relação aos Estados Unidos. Consumidores, empresas e formuladores de políticas canadenses, frustrados com as tarifas de Trump e seus comentários antagonistas, incluindo sugestões de anexação, passaram a priorizar a autossuficiência econômica. Esse movimento impulsionou o apoio a indústrias locais e a busca por parcerias comerciais alternativas,
indicando uma mudança estratégica para reduzir a dependência do mercado americano. Além desses impactos, a deterioração da confiança entre as duas nações está fomentando uma divisão cultural e diplomática mais ampla. Embora Canadá e Estados Unidos sempre tenham mantido identidades nacionais distintas, a atual ruptura está enfatizando as diferenças, em vez de celebrar valores compartilhados. Líderes canadenses estão adotando posturas mais firmes em defesa da soberania e da autossuficiência, distanciando-se dos Estados Unidos tanto em discurso quanto em decisões políticas. Se essa tendência continuar, futuras gerações de canadenses poderão crescer com uma percepção mais adversarial em relação aos Estados Unidos, vendo o país não mais como um aliado indispensável, mas como um parceiro instável e imprevisível. O tempo dirá como essa situação evoluirá, embora desentendimentos passados entre Canadá e Estados Unidos tenham sido eventualmente resolvidos por meio da diplomacia e de interesses mútuos, os danos causados pelas ações de Trump podem não ser facilmente revertidos. Mudanças econômicas, distanciamento cultural e perda de confiança podem levar anos, ou até décadas, para serem reparados. No momento, a relação entre Canadá e Estados Unidos já não é mais a de aliados típicos, mas sim uma marcada por ceticismo, cautela e uma crescente percepção, no Canadá, de que seu futuro pode estar melhor assegurado ao diversificar suas parcerias comerciais e políticas, reduzindo sua dependência dos Estados Unidos. O que você acha do impacto dessas tarifas sobre os Estados Unidos e o Canadá? Deixe sua opinião nos comentários.